Olá, meus amores, tudo bem? Bom, o tema da aula de hoje é simplesmente sensacional. Isso porque é um tema que é muito pouco falado, né? E hoje a gente vai falar sobre quem? Sobre elas, as mulheres narcisistas. E por que eu falo que é muito pouco falado sobre as mulheres narcisistas? A realidade é que as mulheres têm, né, esse hábito de expor muito mais sobre o seu relacionamento. Elas procuram muito mais ajuda do que os homens. E também existe uma situação cultural no nosso país que é com relação a ser vexatório muitas vezes para o homem procurar ajuda, né? Então, por isso, eu resolvi trazer aqui para vocês hoje elas, né, as mulheres narcisistas. Então, como que a gente consegue primeiramente identificar uma mulher que tem um transtorno de personalidade narcisista? É muito complexo você identificar uma mulher que tem um transtorno de personalidade narcisista, porque muitas vezes elas já têm uma proteção não só jurídica, como também uma proteção social, de acordo com as coisas e comportamentos que elas adotam dentro dos relacionamentos. É muito mais comum você analisar que uma mulher tenha comportamentos de ciúme excessivo, que de repente uma mulher seja muito mais perseguidora, que ela vá atrás do companheiro, né, no local onde ele esteja. Então, isso você já vê, culturalmente falando, que é muito mais comum acontecer através de uma mulher do que através de um homem. Porém, a gente também tem o outro aspecto, né? Que são os homens que têm esse tipo de comportamento e escondem isso de toda uma sociedade. Então, tem um comportamento muitas vezes agressivo, tem um comportamento extremamente negativo ali dentro do relacionamento, e aí a mulher acaba ficando extremamente submissa, né, e vivendo muitas vezes em função da pessoa, e até a gente tem um aspecto de força. Então, muitas vezes os homens possuem uma força muito maior do que as mulheres com relação a realmente a força física, tá? E aí entram duas situações que são um pouco complexas para a gente conversar, e talvez seja por isso que esse assunto é tão pouco abordado, é que a gente lida não só, né, com uma sociedade inteira que já tem uma visão de que os homens são sempre os agressores, como a gente também lida com a vergonha dos homens em geral de se pronunciar e muitas vezes expor aquilo que está acontecendo dentro do relacionamento. É muito comum a gente observar que dentro do relacionamento com mulheres narcisistas, estas costumam ser extremamente habilidosas, não só na arte da sedução, mas também na arte da manipulação. Isso por quê, tá? Eu fiz até alguns textos aqui para explicar um pouquinho para vocês. Mulheres narcisistas geralmente têm o foco muito grande em si mesmas, tá? Somente nos seus compromissos particulares. Então são mulheres que muitas vezes não conseguem abrir mão do seu próprio compromisso para olhar para a necessidade do outro, mesmo que o outro esteja doente, que o outro esteja passando por um problema muito sério, essa mulher não consegue tirar o foco de si mesma, tá? Então, assim, são mulheres que muitas vezes têm uma vaidade extremamente exagerada, né? Porque a vaidade em si, ela traz benefícios, não só para o homem como para a mulher, mas quando a gente fala de uma vaidade extremamente exagerada, eu tô falando de uma pessoa que muitas vezes vai deixar de dar um alimento para um filho ou vai deixar realmente de fazer coisas dentro da sua própria casa, única e exclusivamente para aparentar para uma sociedade que é uma pessoa muito acima da média, que é uma pessoa muito maravilhosa. Então, assim, para quem olha de fora, muitas vezes acha que aquela mulher é simplesmente perfeita. E aí, quando vai ver, muitas vezes na parte ali do dia a dia, realmente percebe que isso não condiz muito com a realidade, tá? Então são pessoas que muitas vezes não têm esse cuidado com os filhos, com a casa, com a alimentação, tá? E não que isso seja obrigação de uma mulher e nem função exclusiva dela, mas quando a gente fala de uma mulher narcisista, nós estamos falando de uma mulher que naturalmente já não vai ter muito esse cuidado com os filhos.
Então nós vemos vários relatos aqui de homens que se relacionaram com mulheres narcisistas que contam que muitas vezes chegavam em casa, os filhos estavam 2, 3, 4 dias, né, sem ter uma alimentação digna, muitos homens que muitas vezes viajavam, né? Então são mulheres que muitas vezes, e nós temos também, né, pessoal, eu vou entrar aqui num outro aspecto que de repente eu não falei, que são os relacionamentos homoafetivos, né? Então, nós temos os relacionamentos entre mulheres também, que se relacionam com mulheres que são narcisistas, e que depois percebem dentro do relacionamento que essa pessoa tem um comportamento muito, muito ruim, muito danoso mesmo, tá? Apesar de um comportamento extremamente promíscuo, tá? Elas têm uma obsessão não só pela aparência, como muitas vezes têm uma obsessão também por sexo. Então, mulheres narcisistas costumam utilizar do sexo como uma ferramenta para seduzir o seu companheiro ou a sua companheira. Então, são mulheres que têm esse comportamento de seduzir o outro extremamente através do sexo. E aí que eu entro naquela prisão que eu sempre falo para vocês, a prisão sexual. Muitas pessoas acabam permanecendo dentro de relacionamentos por sentirem que a química ali é muito maior do que qualquer outra química que já teve antes na vida, tá? Então, são mulheres que muitas vezes precisam de uma validação extrema, externa, então precisam que outras pessoas validem não somente a sua beleza, tá? São mulheres muitas vezes mentirosas, então além de terem toda a parte da manipulação, elas também têm a parte da mentira. Então elas vão mentir descaradamente sobre muitas coisas. Então, de repente, dentro do relacionamento, ela vai propor para o companheiro aquela exclusividade, mas quando a gente está vendo essa mulher depois, no dia a dia, percebe que ela, na verdade, está querendo seduzir a todos à sua volta e também está manipulando, muitas vezes entrando aí em situações, até colocando sua própria vida em risco para se satisfazer, não só sexualmente, como, de repente, né, a questão do seu ego, tá? Então, às vezes, vão entrar também em situações de promiscuidade, vão entrar em situações onde ela pode se colocar em risco no sentido de sair com alguém que possa prejudicá-la, mas que oferece algum tipo de benefício, seja financeiro, seja social. Então, temos várias situações, tá? Ela também tem um comportamento, quando ela está dentro de um casamento, tá? Ou de um namoro muito já sólido ali, de difamar o seu companheiro. Então, existem pessoas que têm a necessidade de expor os seus sentimentos, porque precisam, né, ver um feedback de outras pessoas, desabafar. Mas quando a gente fala de uma mulher narcisista, é uma mulher que vai difamar, literalmente, da forma mais baixa, o marido para os parentes, para os amigos do casal. Ela faz com que todas as pessoas comecem a ver aquele homem ou aquela mulher de uma forma extremamente negativa. Então, naturalmente, ela destrói toda a reputação desse homem, tá? Faz também chantagens, né? Então, muitas vezes é uma mulher, dependendo da situação ou do tipo de trabalho que esse homem exerce, ela vai manipular ele no sentido de dizer que vai destruir a carreira dele. Nós temos mulheres que se relacionam, de repente, com policiais, com pessoas públicas, que são mulheres que têm esse desejo por pessoas que chamam atenção, que agregam, né? Não só financeiramente, mas também a sua imagem. Mas é diferente de uma pessoa que de repente busca alguém semelhante. Então, essa mulher literalmente tem o foco exclusivo em encontrar alguém que seja exatamente a vítima que ela precisa para galgar espaço, para subir na vida. Então, ela utiliza dos amigos, dos parentes, como súditos mesmo, né?
Ela faz com que todas as pessoas passem a servi-la, muitas vezes utilizando também da vitimização, né? Gerando muitas vezes conflitos familiares extremos, mentiras sobre comportamentos desse homem. E aí que a gente entra, de repente, num aspecto que é importante vocês entenderem, que é como que alguns homens precisam fazer para realmente se defender desse tipo de mulher, diante de todo o cenário que a gente analisa, né, social, com relação a sexo masculino e feminino. A gente tem também, ó, um aspecto que eu anotei aqui, que é muito interessante, que fala da arrogância. Então, mulheres narcisistas costumam também ser extremamente arrogantes, tá? Elas colocam a si mesmas como ícones de beleza, como ícones de inteligência. Elas falam como se elas fossem literalmente as donas da verdade. Jamais, em momento algum, vão admitir que estão erradas em alguma situação, mesmo que sejam pegas ali, cometendo qualquer tipo de crime, ou de repente até traindo seu esposo, enfim. São dissimuladas, tá? Tem uma habilidade, de repente, de aumentar muito o tom de voz, muitas vezes vão dissimular situações, de repente elas podem estar num restaurante, num casamento e realmente fingir para todo mundo que algo ali muito sério aconteceu, quando na verdade não aconteceu nada, para muitas vezes manipular e fazer com que toda a situação se volte para elas. Também são capazes de punir seus companheiros, tá? Caso eles revelem qualquer tipo de verdade ou qualquer tipo de situação com relação à vida delas, tá? Então são extremamente vingativas. Mulheres narcisistas, além de terem esse olhar por si próprias muito diferente, elas também vão ser extremamente vingativas. Então, se de repente o seu companheiro ou a sua companheira tiver tendo qualquer tipo de atitude que não seja favorável a ele ou a ela vai dar um jeito de realmente punir essa pessoa. E a gente fala, né, de situações de falsas acusações, a gente fala de pessoas que vão manipular provas, nós falamos de pessoas que de repente vão manipular situações e pessoas em desfavor do seu companheiro, tá? O lema dessas mulheres é: eu vou vencer a qualquer custo. E se ela realmente ainda quiser que esse homem continue com elas, ela vai fazer o que for necessário. A gente tem também algo que é importante falar, que é o comportamento histriônico, né? Existe diferença, tá, pessoal, entre uma narcisista e uma pessoa que tem um comportamento histriônico. A histriônica é uma pessoa que ela vai se mostrar extremamente bela, vai ter esse cuidado do corpo, esse cuidado, tudo mais, só que é diferente a mentalidade, a forma como ela vai agir no dia a dia, tá? Por isso que é importante vocês também terem uma análise individual de vocês. Inclusive, a gente faz os atendimentos para conseguir entender se você tá com um perfil ou com outro perfil, tá? Aqui, ó, com o tempo fica claro que o homem que tem ao seu lado é uma criatura. Pro homem fica claro que a pessoa que tá ali do seu lado é interesseira, mentirosa, que tem um humor extremamente instável, extremamente infantilizada, tá? Tem uma inveja patológica de todas as pessoas. Então é uma pessoa que muitas vezes vai comentar sobre a inveja que sente de um amigo ou de uma amiga. Vai fazer planos ali para derrubar a outra pessoa. Então, assim, a gente tem também algo que é importante ser falado, são as mães narcisistas, né? Eu comentei um pouquinho sobre o comportamento da mulher narcisista com os filhos. E essa mulher, ela consegue literalmente utilizar também dos filhos como ferramenta para atingir o homem. Então, muitas vezes é uma mulher que, além de tudo, pode sair querendo engravidar de várias pessoas para ter um benefício financeiro. Então, é algo muito sério, tá, pessoal? Se você, de repente, se identifica com esse conteúdo, te convido também para conhecer as nossas aulas, onde eu falo sobre as prisões emocionais, tá? E futuramente nós vamos estar trazendo aqui um advogado, também para estar falando um pouquinho sobre
o tema com vocês e dando algumas dicas aí, né, jurídicas para vocês, homens, entenderem que todo relacionamento, quando ele é com uma mulher, seja de amizade ali, ou seja realmente afetivo, ele pode acabar se enquadrando na Maria da Penha. Então é importante que vocês, homens, entendam como que isso realmente funciona, como que isso acontece, para que vocês consigam se blindar de algumas acusações. Inclusive, é importante que vocês também entendam como vocês podem produzir provas caso venham a sofrer algum tipo de acusação aí infundada, tá, pessoal? Até acusações, de repente, muito mais sérias, que podem destruir a vida do companheiro, da companheira, fazer com que percam o trabalho, fazer com que percam toda a moral diante de uma sociedade, e algo que mulheres narcisistas podem sim fazer na vida das suas vítimas. Bom, pessoal, essa foi uma aula que é uma aula muito densa, muito tensa, tá? Então, assim, se vocês tiverem algum comentário, pode escrever aqui embaixo, né? Importante também saber um pouquinho da história de vocês. E espero vocês nas próximas aulas para que a gente possa aí compartilhar um pouquinho mais de conhecimento sobre isso. E é isso, pessoal. Um beijo. Tchau!